Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta. Essa é a videoaula da unidade 2 do módulo 4, onde a gente vai conversar sobre as etapas do Design Thinking e os seus usos na educação. Vamos lá? E eu quero começar te mostrando essa pequena linha do tempo aqui das experiências de Design Thinking na educação. Depois você pode acessar pelo nosso slide de apoio todos esses links e se aprofundar, conhecer mais sobre cada uma dessas experiências. A primeira é a da Riverside School, que é uma escola criada por uma designer, a Kiran Sethi. Depois a gente vai assistir um vídeo dela e ver como é inspiradora essa história da escola Riverside. Em 2009, nós temos a criação do Toolkit, que é um kit de ferramentas chamado Design Thinking for Educators, que foi um kit de ferramentas criado pela IDEO, que é essa grande empresa de design que a gente conheceu lá na videoaula anterior. Isso foi em 2009. Em 2009 também surgiu um movimento global chamado Design for Change, e esse movimento ele leva para as escolas, para as famílias, para as comunidades, esses princípios do design para transformar a realidade local da aprendizagem e também transformar a realidade social das crianças, dos jovens e dos adultos. Em 2011, o Instituto Educa Digital traduziu o toolkit de ferramentas, o kit de ferramentas da IDEO, lançado lá em 2009, traduziu para a língua portuguesa em 2011. Em 2012, nós temos a criação da Escola de Design Thinking. No ano de 2009, surgiu o movimento Escolas Transformadoras, o movimento da Choca, e no Brasil, em 2015, com o apoio do Instituto Alana, e em 2015 surgiu, então, o Criativos da Escola, que é o movimento brasileiro que faz parte do Design for Change. Então, como você pode perceber, nós temos inúmeras iniciativas na educação baseadas no Design Thinking. E agora a gente vai assistir um vídeo que mostra um pouquinho desse movimento do Design Thinking para educadores, que foi trazido para o Brasil pelo Instituto Educa Digital. Eu conheci o Design Thinking em 2010. Depois de 10 anos trabalhando com educação e cultura digital, eu fui atrás de que mais de inovação a gente podia ter desse tipo de trabalho. Ou seja, como que as tecnologias digitais podem, de fato, trazer melhorias para os processos de ensino e aprendizagem. E foi quando eu conheci o Design Thinking, esse pensamento do design. E eu fiquei muito encantada porque eu imaginei que o educador, ele também é um designer. Quando a gente considera o designer como um artista. Porque, de fato, você preparar uma proposta de aprendizagem que seja realmente eficaz é uma arte. Ele é uma metodologia centrada no ser humano, o que busca uma visão muito mais abrangente das suas necessidades, focando e utilizando as ferramentas do design para isso. É um modelo mental, faz com que você pense de maneira diferente, faz com que a gente age e comece a pensar, e tudo que a gente faz na nossa vida muda, porque a nossa maneira de pensar mudou. Então a gente olha para o outro de maneira diferente, a gente se relaciona de maneira diferente, a gente age no trabalho de maneira diferente, em casa, na rua, etc. E eu fui a São Francisco, visitei a IDEO, que é a empresa que idealizou esse material, Design Thinking for Educators, porque eu queria trazer esse material para o Brasil, criar a versão em português dele. E eles acharam muito legal a ideia, porque foi a primeira pessoa que chegou com a proposta de remixar aquilo que eles tinham construído. Um outro ponto importante do Design Thinking é que ele é um método colaborativo. E por ser um método colaborativo, eu consigo fazer com que muitas pessoas se engajem, muitas pessoas façam parte desse processo. Se a gente for citar um exemplo presente hoje nas escolas, como é que as tecnologias digitais podem, de fato, melhorar, aprimorar os processos de ensino e aprendizagem? O Design Thinking traz essa abordagem de que esse desafio seja resolvido no coletivo. O processo educacional hoje, ele é muito dentro de alguns pré-requisitos de fórmulas que não levam em consideração os contextos, seja de uma escola na região Nordeste, uma escola rural, uma escola do interior de São Paulo, ou uma escola que esteja aqui na metrópole, que tem uma série de facilidades,
que seja. Pensar no contexto da escola e o que ela pode contribuir para a consciência desse aluno é incrível. E eu acho que o Design Thinking, como base, é esse pensamento contextual. O Design Thinking pode ser usado em qualquer situação. Você pode, com a sua classe, com o seu grupo de alunos, criar esse desafio. Os próprios alunos vão dar ideias. O jovem começa a entrar num processo como esse de aprendizagem através do Design Thinking, ele começa a entender que ele pode ser ele mesmo. Cola muito rápido esse negócio do Design Thinking também, porque ele tem empatia, ele se relaciona, ele fala, pô, eu quero isso pra mim, eu quero viver dessa forma. Todo mundo é criativo, todo mundo nasce criativo e pode continuar sendo criativo. A gente quer fazer com que as pessoas se sintam confiantes. Elas são, sim, criativas, elas podem criar qualquer coisa. O Design Thinking vem mostrar um ponto muito importante da educação, que é valorizar o processo. A gente está muito acostumado e focado nos resultados, mas esquece que muitas vezes o processo é tão importante quanto esses resultados. O processo, às vezes, é o próprio resultado. O Design Thinking, ele é experimental e isso traz alguns aspectos muito importantes, como, por exemplo, a aceitação do erro dentro do processo. O erro é um elemento que tem que ser estudado, tem que ser aprendido com ele e com base nisso a gente consegue avançar bastante e trazer propostas bastante fora da caixinha, como dizem. Então eu vejo que o Design Thinking, aliado com outros saberes, com outras inteligências, né, com outras pessoas, pode trazer uma contribuição gigantesca para fazer com que as escolas brasileiras, no nosso caso, tragam o que tem de melhor, né, cada uma dentro do seu contexto. Esse material é um recurso educacional aberto, composto por um livro de orientações para desenvolver as etapas do Design Thinking e, além disso, tem um caderno de atividades para quem quiser rascunhar, anotar suas ideias, seus insights e percepções ao longo do processo. Tem também um site com um espaço de compartilhamento de experiências para que os educadores que começarem a usar o Design Thinking possam trocar uns com os outros. Tem ainda uma fanpage no Facebook, em que a gente vai trazer informações, atualizações, é um espaço vivo para qualquer pessoa poder comentar, postar, colocar também suas experiências, por que não? E a gente pode juntos fazer esse espaço crescer, ganhar corpo, ganhar curtidas e trabalhar cada vez mais o Design Thinking na educação. Muito bacana esse material e você acessa o link do site Design Thinking para educadores com todo esse material disponível, todas as orientações, outros materiais de apoio para você explorar e experimentar o Design Thinking em qualquer situação que você queira iniciar esse processo. E eu deixei aqui também o link do site do Design for Change para você acessar também, conhecer as histórias, os projetos inspiradores criados por crianças, por jovens, para impactar a sua comunidade. É muito bacana ver o quanto as crianças são criativas, conseguem pensar soluções inovadoras e muitas vezes a gente se perde, né? No meio da nossa trajetória, a gente perde a confiança na nossa criatividade, no poder que nós temos de mudança. E o Design for Change, ele traz muito isso no seu bojo, muito baseado nesses princípios do Design Thinking, da colaboração, da empatia, do otimismo e da criatividade. E também deixei o link aqui no slide do Criativos da Escola, e eles têm um lema muito legal que é: toda criança e jovem tem direito de crescer com a certeza de seu potencial e afirmar eu sou capaz. Então, esse é o movimento que faz parte do Design for Change e que agrupa, né, pessoas, pais, famílias, comunidades em torno dessa perspectiva da mudança, né, a partir da educação. Então, é muito interessante, acessa lá, conheça os projetos que vêm sendo desenvolvidos aqui no Brasil também. E antes da gente entrar agora nos conceitos do Design Thinking para a educação, a gente vai assistir esse vídeo que mostra a história da Kira Ansetti, da escola que foi criada com base no design, que é a Riverside School. Vamos lá?
When Riverside started, it started in my home. My son got me interested in this whole story of education because of the really bleak experience he was having when he started school. My response to my son subsequently, I will do a better job. My story started not with changing the world. It was really about wondering whether I can make a difference in my child's life. That was it. It was a small story of a mother. Design for Change uses the design framework, which is feel, imagine, do, and share, to help children believe that they are not helpless, that change is possible, and that they can drive it. Design for Change now has a global conference that we do every year. We've had over 20 countries participate. And then countries are starting to bid to take this conference to their countries. For all of those who think that making children good human beings is all very well, what about the marks? Riverside outperforms the top 10 schools in India in math, science, and English. So there. The place has given me the freedom to know myself better. These are experiences that children have at Riverside, which help them understand their areas of interest. It's about how they bring out the raw talent in you and how they nurture it in a manner such that the talent becomes your strength. It doesn't matter even if you have really top grades. An average student who is very committed to being mindful and really having empathy for others and thinking about others is way more valuable. A empatia é mais importante que as notas, né? É um movimento totalmente diferente do que a gente vê nos nossos sistemas educacionais tradicionais e engessados, onde não tem muito espaço para empatia, para colaboração, para esse desenvolvimento da criatividade, e é por isso que o Design Thinking é tão transformador para a educação. Mas será que isso começou agora? Ou será que a gente tem bases em grandes teóricos da educação que nos ajudam a entender o Design Thinking? E nós temos. A gente vai ver agora uma série aqui de autores consagrados, né? Grandes mestres e teóricos da educação. Esse link aqui de reflexões da relação dos grandes pensadores com Design Thinking foi construído pela Priscila Gonzalez no livro Design Thinking, a ritualização de boas práticas educativas, que é referência dessa unidade. Então, nós temos aqui o primeiro, que é o Piaget, e nós temos alguns preceitos aqui, o professor como facilitador da aprendizagem, o trabalho diversificado por perfil do estudante e a relação com o DT, que o DT possibilita diversificar atividades e mediar processos de investigação e busca de informações. Depois nós temos o Vygotsky, alguns preceitos, desenvolvimento humano como resultado da interação com o mundo, valorização das experiências vividas, e a relação com o DT, que o DT tem como base a construção de experimentos, protótipos a partir de conhecimentos prévios. A Emília Ferreiro, o processo de aprendizagem da criança deve valorizar os erros como etapa fundamental, e o Design Thinking valoriza o erro como elemento principal no processo. O John Dewey, alguns preceitos, democratização e igualdade de oportunidades, aprender com experiências, foco na convivência, e o Design Thinking permite criar, então, experiências diversas por meio da troca de ideias de forma igualitária. Paulo Freire, aprender a ler o mundo para então transformá-lo, consciência crítica, aprendizagem significativa. No Design Thinking, os conhecimentos prévios são importantes, assim como os perfis heterogêneos, o que favorece a criatividade. Anísio Teixeira, integração escola e sociedade, fomentar a autonomia do estudante e prepará-lo para um futuro incerto. O pensamento abdutivo é forte no Design Thinking ao possibilitar hipóteses, adquirir postura propositiva e proativa para resolver problemas. Maria Montessori, formação integral do educando, educação para a vida, e o DT foca no ser humano como centro do processo.
E por último, Celestine Frenet, cooperação e colaboração entre estudantes e educadores. Todo o processo do Design Thinking se baseia em interação, colaboração e troca de ideias. E a gente vê aqui novamente nesses 8 exemplos os 4 princípios do Design Thinking, que é a empatia, a colaboração, o otimismo e a criatividade. Então, o Design Thinking na educação tem como pressuposto principal a inovação tanto das práticas pedagógicas como dos processos educacionais, dos sistemas educacionais e o desenvolvimento de projetos inovadores que estejam contextualizados com a realidade de cada escola. Então, o Design Thinking ele traz soluções inovadoras em pouco tempo. A gente não precisa de muitos recursos para pensar num processo de Design Thinking. Ele ajuda a solucionar problemas do contexto específico de uma escola, de uma comunidade, nos ajuda a pensar em práticas pedagógicas e os componentes curriculares a partir do Design Thinking, nos ajuda a entender que a melhor solução para o problema só pode vir de um grupo que conhece o contexto e está trabalhando junto. E nos ajuda a entender também que não existe solução certa ou errada. Existe apenas uma solução que é mais apropriada para um determinado momento e para aquele grupo que está envolvido. E olha só o que a Priscila Gonzalez diz lá no livro. O Design Thinking surge como uma possibilidade para a educação olhar para seus desafios, sejam eles de sala de aula, relações interpessoais ou currículo, como uma oportunidade, por meio de uma ritualização de processos que enfatizam valores bastante conhecidos e apreciados pela educação, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. O Design Thinking favorece a criação e a sistematização de metodologias inovadoras diversas. E outro ponto importante que a Priscila coloca é que a inovação é um valor percebido, simples assim. Ou seja, só se pode considerar inovação quando as pessoas envolvidas, de fato, percebem uma mudança para melhor em suas vidas. Em síntese, o produto ou serviço criado precisa ser útil e apreciado por quem vai usufruí-lo. Sem isso, não existe inovação, de acordo com o Design Thinking. No Design Thinking, a inovação não acontece apenas fora da caixa, mas também dentro da caixa, isto é, nem sempre é possível estabelecer grandes mudanças de gestão ou de processos institucionais para que haja inovação. O Design Thinking considera fundamental favorecer processos inovadores dentro de modelos estruturais pouco flexíveis. Empresa, escola, instituições, por meio da colaboração entre as pessoas e da criatividade. E mais uma vez a gente vê relação total com a BNCC, com o uso das tecnologias digitais, quando lá na competência 5 a BNCC diz utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. E aqui a gente retorna aos princípios do Design Thinking, a empatia, a colaboração, o otimismo e a criatividade, para entender um pouquinho mais sobre cada um desses elementos. E eu trouxe aqui alguns trechos do texto que ficou como referência da Jussiane Rocha sobre cada um desses princípios do Design Thinking. E o primeiro deles é a empatia. Ela diz o seguinte: o Design Thinking proporciona esse olhar em profundidade para as pessoas, para criar empatia em relação a elas, inspirar-se com elas e compreender suas necessidades e motivações. Ele humaniza o processo de inovação, pois deixa claro que são pessoas criando soluções para pessoas e com pessoas. E a colaboração. Quanto mais os envolvidos no problema participarem dos processos de decisão durante o desenvolvimento da solução, mais co-criada será a solução. O ato de buscar soluções para os problemas de forma colaborativa já envolve as pessoas no compromisso de tornar aquela solução uma prática, uma realidade. Não será uma solução que vem de fora, mas algo construído dialogicamente, contextualizado com a vida daquelas pessoas. E depois nós temos a criatividade.
O Design Thinking traz uma visão diferente sobre a criatividade das pessoas, pois a partir da vivência da abordagem é possível perceber que todos são criativos. Porém, ao longo do tempo, boa parte das pessoas perde sua confiança criativa, e o Design Thinking ajuda a despertá-la novamente, pois a criatividade é algo que faz parte da essência do ser humano, é algo que todos nós temos. E por último, o otimismo. O Design Thinking contribui para o rompimento dessa barreira, pois encoraja um novo modelo mental que permite que os envolvidos no processo vejam um mundo cheio de possibilidades e que a criatividade de cada um, junto ao processo de inovação, permita resolver os problemas mais improváveis de serem resolvidos. Problemas reais, contextualizados na realidade dos sujeitos, fomentando pensar globalmente e agir localmente. E aí ela traz uma frase aqui do Paulo Freire. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível e que o mundo não é, o mundo está sendo. A gente está em constante transformação e é por isso que essas ações elas precisam desse movimento, dessa contextualização, da colaboração, da empatia e que realmente os processos respondam a problemas reais que venham trazer soluções criativas e inovadoras para os contextos em que elas estão acontecendo. Como que o Design Thinking pode, então, transformar a educação e a aprendizagem? Por meio do fazer junto, né, a colaboração e a cocriação é muito importante. Então, juntos nós podemos ir mais longe. Depois, a empatia, a escuta e o diálogo. Será que a gente sabe escutar? A confiança criativa, ousar fazer diferente, exercitar o pensar fora da caixa. Por que a gente tem medo de errar? E a prototipação, sair do discurso da crítica e dar vida às soluções. A gente precisa experimentar as soluções. E agora a gente vai assistir um vídeo que fala um pouco mais das fases do Design Thinking. Vamos lá? O Design Thinking tem 5 fases. A primeira delas é a fase da descoberta, muitas vezes chamada também de empatia, que é quando a gente vai diagnosticar o nosso problema. E como que a gente diagnostica o nosso problema? Ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas para as quais a gente quer resolver aquele tipo de problema. Depois dessa fase, você tem a interpretação dos dados que você ouviu, as entrevistas que você fez, as observações, você vai interpretar também de maneira coletiva, construir as percepções, que são chamadas insights. Você usa os papéis, palavras-chave e começa em grupo a interpretar tudo isso que você coletou. A próxima fase é a fase da ideação. É quando você começa a pensar com o grupo quais são as ideias possíveis de solucionar, de resolver aquele dado problema. Depois disso, você vai experimentar, você vai criar alguns protótipos, criar algumas soluções de fato, às vezes por encenação, às vezes por construir maquetes, de como você soluciona aquele tipo de problema. E a partir disso, você começa a evoluir, você começa a registrar aquele projeto, aquele processo, como ele pode ser melhorado cada vez mais. Então, o Design Thinking tem 5 fases, de acordo com o material do Design Thinking for Educators. A primeira fase é a fase da descoberta. Então, eu tenho um desafio e eu preciso entender como eu posso abordar esse desafio. Depois, eu tenho a interpretação. Eu aprendi alguma coisa nessa descoberta e eu preciso interpretar. Depois eu tenho a fase da ideação, eu tenho uma oportunidade, como eu posso criar a partir dela. A fase da experimentação, eu tenho uma ideia e como eu posso concretizá-la. É aqui que entra a prototipação, de tornar isso um real e palpável. E depois eu tenho a evolução. Então, eu experimentei algo, como eu posso aprimorar? E esse é o momento que a gente tem que mostrar para as pessoas aquilo que a gente está criando, testar para poder modificar e evoluir. Então, esse outro infográfico aqui, ele
detalhe um pouco mais essas 5 fases. Então, a descoberta é a fase também da empatia, em que o foco está nas pessoas, eu preciso entender o que está se passando. Depois, a interpretação e definição é aquilo que eu ouvi das pessoas, e a partir disso, então, eu vou trabalhar, vou interpretar. Depois eu tenho a fase da ideação, onde eu vou pensar que ideias possíveis eu tenho de soluções para resolver um determinado problema. Depois eu vou colocar isso de forma mais palpável, a experimentação, mostrar o que pode ser feito para resolver esse problema. E a evolução, que é quando eu vou analisar esse protótipo, vou trocar ideias, vou mostrar para as pessoas para poder evoluir. Então, a primeira etapa é descoberta e empatia. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse vídeo sobre empatia, que é narrado pela maravilhosa Brené Brown. E esse vídeo mostra de uma forma muito simples o que é a empatia, e a gente consegue fazer esse link com o que a gente precisa desenvolver dentro dessa etapa do Design Thinking. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Empatia é a capacidade da gente criar conexões. E para a gente criar conexões, a gente precisa de diálogo, a gente precisa ouvir. E tem um instrumento muito legal que se chama Mapa da Empatia, que ajuda bastante nesse período, nessa etapa inicial do processo de Design Thinking. E nesse Mapa da Empatia, a gente tenta entender todas essas dimensões da persona, né? Essa persona que está no meio, que pode ser um estudante, pode ser a família, pode ser um professor, pode ser um gestor. E a gente tenta entender todos os aspectos, né?
relacionados a um determinado assunto ou problema. Então, o que a pessoa pensa e sente com relação a esse problema? O que ela vê? O que ela fala e faz? O que ela ouve? O que incomoda e quais são as suas necessidades? Então, preencher esse mapa da empatia nos ajuda a criar essas conexões necessárias para a gente entender o problema mais a fundo e para a gente poder pensar em soluções criativas e inovadoras que realmente atendam à necessidade dessa persona que está no meio desse processo, que é essa persona para a qual nós estamos criando soluções inovadoras ou processos inovadores. A segunda etapa é a etapa da interpretação e definição. E o mapa da empatia, então, vai ser o guia para a gente sintetizar em uma frase o nosso desafio de forma humanizada e contextualizada. E depois desse exercício, é o momento da gente enquadrar esse desafio, iniciando com a frase: como podemos? Como podemos resolver tal coisa? E aqui inicia, então, esse processo. Então, a gente tem a pessoa, ela tem determinadas características, ela precisa de determinadas coisas por determinados motivos. Então, a gente tem essa síntese que nos ajuda nesse enquadramento do desafio. Então, aqui eu tenho um exemplo. Joana é uma professora do 6º ano de ensino fundamental que precisa se sentir mais segura para adotar práticas com o uso de tecnologia, porque ela acredita que a tecnologia pode contribuir com o engajamento dos estudantes. E a Priscila Gonzalez diz lá no livro que todo o desafio do design começa com como podemos, justamente para chamar a atenção do grupo, do coletivo envolvido. E aí, baseado naquela síntese que a gente fez de exemplo, então a gente tem um desafio. Como podemos auxiliar os professores na criação de estratégias de engajamento dos estudantes utilizando tecnologias digitais? Então, esse é um desafio, e com base nesse desafio, nessa pergunta que envolve o coletivo, é que a gente começa a pensar, então, as ideias, né? A ideação, a prototipação e a evolução. E chegamos, então, na terceira etapa, que é a da ideação, que é o momento de pensar dentro e fora da caixa, o momento de exercitar a confiança criativa, de valorizar ideias malucas, né? Porque não importa a viabilidade aqui, o céu é o limite, a gente não pode limitar as ideias que a gente tenha para resolver um determinado problema. Importa é ter muitas ideias para atender às necessidades das pessoas envolvidas, e a declaração que sintetiza o desafio é o guia para a construção dessas ideias. Então, aqui esse é o momento de ter uma chuva de ideias. Eu deixei um exemplo aqui de um quadro no Jamboard que a gente pode criar para jogar ali inúmeras ideias e construir no coletivo. E aqui a gente tem que fazer algumas perguntas, né? A solução está levando em consideração a pesquisa e a empatia? A solução responde ao problema? A solução é criativa? A solução depende mais do grupo ou de outras pessoas? Então, essas perguntas são super importantes para definir qual é a ideia que vai ser escolhida para ser prototipada, que é a próxima fase, a quarta etapa da experimentação. Então, essa fase, que é da prototipação, experimentação, é onde a gente começa a colocar isso de forma mais real, mais palpável, né? Soluções desejáveis, praticáveis e viáveis, a solução que nasce do nosso desejo, daquilo que é viável no nosso contexto. Então, é o momento de tornar visível as ideias, apresentar de forma visual, comunicar essa ideia de forma visual. Então, esse é o momento de tornar visível as nossas ideias, né? De comunicar isso de forma mais visual. E para isso, a gente pode utilizar inúmeras estratégias, com tecnologias ou sem tecnologias. Pode ser um desenho, pode ser uma maquete, pode ser um infográfico, pode ser um Padlet, um Jamboard, um Canvas, uma apresentação, um mapa mental, organizar num site. E a forma como essa ideia vai ser prototipada vai depender das ferramentas, dos recursos que você tem
E se você tiver só caneta, papel, papelão, tesoura, você pode utilizar isso para tornar a sua ideia visível. E chegamos na quinta etapa, que é a etapa da evolução, é onde a gente vai ter esse plano de ação para execução. Em alguns modelos, essa etapa é chamada também de teste do usuário. A gente vai pensar como essa ação vai ser realizada, quais serão as atividades necessárias, o que será preciso para que essas atividades aconteçam, são necessários alguns recursos específicos, a equipe precisa de alguma autorização para sair da escola ou para interferir em um espaço público? Qual é o cronograma da ação? Como organizar essas ações? Quem vai ser responsável por uma ou mais atividades, né? O momento de dividir as tarefas. E como vamos avaliar se a ideia deu certo ou se ela precisa ser refinada? E aqui a gente tem esse modelo Canva que nos ajuda a partir dessa etapa da evolução, né? Onde eu coloco nesse quadro tudo que eu já desenvolvi ao longo do processo e que me ajuda a enxergar aqui os próximos passos e o planejamento para as ações. Então, essas são as etapas do Design Thinking. Todo o material que vai ficar de apoio para você nessa videoaula pode te dar ferramentas para ir além. Se você tiver interesse de aprender um pouco mais, você vai ter a oportunidade. E para finalizar, o que a gente pode fazer com o Design Thinking na educação, né? O Design Thinking pode ser levado para a sala de aula como estratégia pedagógica para trabalhar conteúdos. A gente pode usar o DT em todas as áreas do conhecimento. A gente pode utilizar ou durante todo o semestre, ou num projeto, ou em atividades específicas. Mas o que é muito importante é que a gente consiga tempo para se aprofundar em todas as etapas do Design Thinking. E é possível, sim, criar soluções e estratégias inovadoras para o nosso contexto de atuação, utilizando o Design Thinking, criar experiências reais e significativas que trazem soluções para desafios comuns de forma colaborativa. Mas e se o processo não der certo? Não tem problema, é possível revisitar todas as etapas. O Design Thinking não é um processo fechado, a gente consegue repensar, reestruturar, refazer. O importante é testar, experimentar, co-criar, exercitar a criatividade, colaborar e solucionar problemas de forma criativa. O grande desafio é aprendermos a exercitar a empatia e construir de forma coletiva as possíveis soluções para um determinado contexto. Lembrando que o processo é mais valioso que o produto. E o que o Design Thinking favorece na educação? A empatia, a colaboração, o otimismo, a criatividade, que são os princípios do Design Thinking. Se eu anuncio um problema, eu me torno corresponsável por pensar uma solução para esse problema. E isso é muito importante. Às vezes a gente só reclama dos problemas que a gente está enfrentando e a gente não consegue pensar em soluções. O Design Thinking pode ser um guia para trabalhar componentes curriculares e é possível usar também apenas uma das ferramentas do processo de DT em determinadas situações que você achar interessante. E quando é que você deve utilizar o Design Thinking na educação? Sempre que você se deparar com problemas reais que precisam de soluções criativas, você pode usar o DT. Ou seja, sempre, todo dia o DT pode ser útil. E eu trouxe essa frase aqui do Marcelo Pimenta, que ele diz o seguinte: desenvolva a mentalidade iterativa. Iterar é um princípio do design que nos provoca a repetir e melhorar a cada ciclo. Então, esse processo de iteração, de teste, de repetição, de melhoria, ele traz algo muito importante, que é a evolução, que é a gente ter a cada ciclo a oportunidade de pensar em soluções diferentes, criativas, inovadoras para determinadas situações e problemas que a gente está enfrentando. E eu quero finalizar com essa frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade.
não pode fugir da discussão criadora, sob a pena de ser uma farsa. Então, a gente precisa enfrentar essa discussão criadora, a gente precisa acreditar no nosso potencial criativo, acreditar que nós podemos ser designers da educação, né? Que a gente consiga criar essas experiências de aprendizagem baseadas nesses princípios do design que são tão fundamentais para a educação no século que a gente está vivendo, no contexto social e cultural que a gente está vivendo. E como toda aula, a gente tem dicas preciosas, e a dica preciosa de hoje é essa videoaula aqui do curso do LabNova, o Design Thinking para o delineamento de ações inovadoras na educação básica. Tem também o documentário do Projeto Âncora, que é uma experiência muito bacana de educação, de escola, de sistema baseado no Design Thinking. E também tem outro documentário do programa Escolas Inovadoras, do Design Thinking na Educação. E ficam essas 3 dicas aí para você saber um pouco mais, se inspirar um pouco mais também e se aprofundar sobre o Design Thinking na Educação. Essa aqui é a lista de referências que foram utilizadas para construir essa videoaula. E a gente fica por aqui. Eu te vejo na nossa próxima videoaula. Até lá!